Você sabia que o seu corpo é feito de 80% de água e que as suas más águas podem estar literalmente apodrecendo o seu sistema dentro de você? Os 13 ainda por cima. Hoje nós vamos entender como que as memórias do seu primeiro banho, da vida dentro da barriga da mamãe, moldam quem você é. E aí a gente também vai falar sobre como lavar estas más águas para finalmente você voltar a fluir no seu pulso presente. Afinal, palavras que apodrecem arroz, limão imaginário que dá água na boca, chuva que dá sensação gostosa, hidratação que é tão necessária. A gente já começa falando sobre a correlação do corpo emocional com a água. Até porque o primeiro corpo, o primeiro lugar por onde a gente viveu, inclusive aprendeu a respirar durante 9 meses, foi o meio líquido, a parede uterina, né? A bolsa uterina ali dentro do útero da nossa mãe. Então, episódio de hoje, o quanto que as emoções podem ser acionadas de forma positiva ou negativa por meio do meio aquoso, hidratação. É disso. Bora lá! Oiê! Vamos tomar um café nesse pulso presente da vida. Eu sou Silvia Maria. Estou aqui. Hoje tem pão com pão de milho, sabe? Pão broa. Estou fazendo um sanduíche aqui. E depois tem um bolo que eu fiz. Um não, tem dois. Eu fiz 2 bolos ontem. Vou aproveitar que está ventando, gatos dormindo, galo quieto e bora lá. Vamos falar hoje sobre esse meio aquoso. A gente tem falado, praticamente esse é o 4º episódio, mini episódios dentro da ponte que é o corpo emocional. Então, nessa playlist a gente está falando aqui sobre como a gente vai entender melhor o nosso corpo emocional e fazer bons diálogos, bons recursos com ele no dia a dia. O nosso corpo emocional, ontem no episódio eu falei sobre o quanto que a gente pode sim estar na vida fora do nosso ritmo, ainda vibrando no ritmo cardíaco da nossa mãe. Eu falei isso ontem. Se você não ouviu, dá uma pausa aqui, vai lá, porque na verdade um episódio é engatilhado com o outro, como vagões de uma locomotiva. Tá? E se você fala assim, mas eu vou perder o episódio de hoje, mas você dá 3, 4 passinhos para trás e pega lá do dia, certo? Você já começa organizado do jeito certo, né? E aí, gata, vamos lá. A gente sabe que muitas das nossas coisas estão ligadas com esse universo do sagrado feminino. A gente tem falado da nossa relação com a lua, a gente tem falado do quanto que a gente tem até pela forma que é concebida as meninas, né? Como que a gente chega no mundo e como que a gente está conectada com as nossas avós. E assim, falamos que não é só de mãe para mãe, mas também o sagrado feminino do pai, né? Se é o homem, vamos lá, a gente falou nesses 3 últimos episódios, né? Se é o homem que dá a luz e na célula lá de concepção, né? O sêmen, que tem a informação genética, que vai decidir se é menino ou menina, então são os sagrados femininos que trouxeram esse homem ao mundo, que traz o material, que traz a informação, que traz a decisão sobre você estar aqui. Os 9 meses com a mãe, né, dentro da barriga da mãe, e ela tendo toda essa possibilidade de decidir um dia depois do outro se você ia ou não respirar e vingar nesse mundo, veio carregado de alimento, veio carregado de material genético dela, veio carregado das emoções e da forma pensamento e a forma de lidar com as facilidades e dificuldades que aconteceram durante toda a sua gestação dela, certo? Certo. E em tudo isso, você estava recebendo toda essa bomba por meio de um meio aquoso, um meio quentinho. Suas primeiras respirações, até que seu pulmão maturasse
E há bebês que olha, acordou. E há bebês que o coração precisa, passa, né, por exame ali, a mãe e tudo mais, e às vezes precisa tomar uma medicação injetável. A mãe toma essa medicação para ajudar o bebê a fortalecer o pulmãozinho e maturar ali, porque às vezes não está apto ainda para nascer, tá? Então, esse meio aquoso, para ele deixar de ser aquoso e a gente ter aquela dor intensa do arder do ar, do primeiro ar, né? Onde a gente vai respirar essa vida e depois vai passar o resto da vida respirando esse meio de O2, né? Ele tem toda uma preparação. E essa preparação, ela tem uma apreensão, né? Tá tudo bem, dá para nascer, estamos prontas para esse neném nascer, e todo o processo. E a gente está falando do meio aquoso, o primeiro meio aquoso. E eu falei aqui, eu estou falando aqui, descrevendo, tentando desenhar para que você se conecte. O que você sabe sobre essa primeira conexão sua com a água? Essa água que te nutriu, essa água que te deu todas as informações, não só da sua mãe, mas do pai também. Às vezes, né, dependendo da sua circunstância, foi um pai que conversava com você na barriga da mãe, participou desse processo. Talvez não, talvez é um pai que você nunca soube o nome. Mas não é essa a questão. A questão aqui é como você interpretou todas essas informações, sejam elas as tuas particulares. E depois nasce. Logo que nasce, tem o primeiro banho. Esse primeiro banho, essa primeira água, como é que foi? Será que foi quentinha? Será que estava quente demais? Será que estava fria demais? Dependendo do mês do ano que você nasceu, meio que pode sugerir, porque tem crianças que nascem ali em período de inverno, tem crianças que nascem em período de verão intenso. E aí a pessoa que está incumbida de dar esse primeiro banho, ela tem a leitura particular dela do que é confortável. E isso chegou para ti. Esse banho foi dado pela berçarista, a gente chama de berçarista lá no hospital, na maternidade, né? Foi feita de repente, pela sua vovó? Foi uma parteira? Quem foi? Como foi? Qual é o jeito de manusear você que essa pessoa teve? É uma pessoa ágil que faz assim, eu via, tinha determinadas berçaristas que fazia, eu falava, meu Deus, esse neném vai sentir frio na barriga, parece que vai cair, né? Mas tinha uma habilidade, mas tinha muito bebê para de repente, né? Ainda mais quando virava a lua, a gente falou sobre isso em um dos episódios aqui, que parecia que liquida-se, né? E aí quando nasce muito neném, as coisas pedem uma certa prestatividade, agilidade sem perder a qualidade. Só que isso também, né, pode ser lido por aquele bebê em particular de uma outra maneira também. E depois todo o outro processo, né? Qual é o próximo líquido que a gente geralmente vai ter contato? O seio materno. Há bebês que conseguem fazer a pegada, há bebês que não conseguem fazer a pegada, há mães de primeira viagem nesse processo, tem 300 mil coisas acontecendo com essa mãe, às vezes ela tá com depressão pós-parto, às vezes ela tá com toda uma bomba de hormônio ali, porque hormônio de moleque e hormônio de menina mexe diferente com essa mãe, e cada mãe é única, não dá para colocar no 2 mais 2 é 4, e aí para uma tem o bico invertido, aí o bebê não pega, e esse seio sangra, e ela sente dor, e isso vai, essas sensações vão no leite materno, às vezes tem alguém que faleceu na família, percebe 300 mil possibilidades aqui. E sim, né, esse episódio tinha tudo para ser longo, porque a gente nem saiu da maternidade ainda, isso tudo aconteceu. Esses muitos líquidos e essas muitas sensações carregadas nestes líquidos, você nem teve alta ainda da maternidade, se você nasceu numa. Se isso foi em casa, né, mas assim, não deu 24 horas ainda. E aí, o meu convite aqui, porque a gente podia delongar até qual a sua relação com a água hoje. E a intenção é essa. E aí, o que eu quero... eu tô falando aqui, e aí, porque, sim, depois do primeiro respirar, depois das primeiras horas, os primeiros dias, tem todo novos processos sendo construídos e novas interpretações tuas com relação a estas primeiras águas que te recebem na vida.
E aí, olha que interessante, olha quanto que a gente é mais de 50% água. Eu vou falar mais de 50% porque a gente sabe que é bem mais que 50% água em nosso organismo. E como que é o planeta Terra? Também. Você viu que se confirma muito daquilo que a gente está falando, tudo que está no micro está no macro, está tudo interligado, integrado e parará, parará. E aí o meu convite hoje é assim, você sabe, não sabe, sabe, mas sabe pouco a respeito de ti e as suas relações com as águas. E aí eu quero te convidar para um exemplo, para um movimento prático hoje, de tomar um banho numa temperatura que é gostosa para você, que é colinho para você, numa temperatura que é gostosa e que é colinho para você. E talvez, né, deixa o box do banheiro de um jeito salubre, bem gostosinho, que você possa sentar. Se for o caso, toma banho com roupa íntima, seja você homem, seja você mulher, e sentadinha ali, de repente em posição de bebezinho mesmo, sente essa água gostosa cair sobre você e se permita conversar com o seu emocional nessas sensações que talvez você já tenha feito, talvez isso é algo que você nunca fez na sua vida. E aí se permita conversar contigo e conversar com a mente e com a psique e ressignificar estas águas e agradecer, né? Então eu vou conduzir aqui e de repente você deixa seu celular num lugar que geralmente o celular não sabe nadar, né? Mas aí você deixa ele num lugar que ele não vai morrer no processo, e aí você fala para si, né? Fala assim: olha, agradeço as águas da minha mãe, agradeço ao maternar de quem me deu o primeiro banho, agradeço à nutrição líquida que me sustentou nas primeiras horas. Agradeço a todos os momentos em que o meio aquoso se fez presente. Agradeço quando eu vou para uma carta de tarô, para um processo terapêutico, ou vou para um banho de rio, vou para um banho de mar, ou meu banho diário, e me reconecto e me acesso novamente desse lugar. Eu me autorizo a ressignificar tudo que precise ressignificar. E eu não preciso ter lembrança do que machucou. Eu me autorizo a transformar, transmutar e transbordar as águas, as más águas que ainda tem dentro de mim. E essa água que flui, que me lava e vai para o ralo, leva agora tudo que não faz mais sentido, tudo que não pertence mais para mim e todas as más águas que de alguma maneira ainda vibre em cada célula do meu ser. E se você quiser potencializar, que agora eu já terminei, tá? E aí se você quiser potencializar esse decreto, porque ele não deixa de ser um decreto, você pode intencionar que as próximas águas que você vai tomar nos próximos dias ainda vão lavar as suas más águas por dentro. Pô, afinal de contas, você viu o poder da sua palavra no arroz? Você viu o poder da sua mente organizada, passeando junto com a psique num processo imaginatório que te deu água na boca com a brincadeira do limão? Então você pode fazer esse protocolo e alimentar a sua fé, alimentar a sua ciência humana interna de que sim, você está ressignificando. É muito possível que você vai se sentir mais leve. Você vai sentir que os próximos dias portas vão se abrir para ti de certas coisas que estavam emperradas, situação que você tinha que resolver, problemas que você estava bloqueado sem encontrar solução. A mente faz e isso te vem, isso te pega e você fala assim: nossa, vou resolver assim. E aí as coisas fluem como água que se encaixa no recipiente. Se é uma bacia, se é uma colher, se é um copo, se é uma panela, se é um rio, ela se adapta ao meio. E aí o que tem em ti que precisa se adaptar para fluir também vai ficar mais facilitado. É isso, meu amor. Um super beijo. Vamos tomar nosso café. Tô voltando aqui. Gatas atrapalhando, comendo, né? Se nutrindo.
E agora eu vou fazer meu café aqui, te convido a fazer o seu café aí e a gente continua essa conversa amanhã. Deixa para mim aqui nos comentários como tem sido e como chega para você se você já fez esse protocolo. Quero amanhã contar como foi que eu fiz esses processos com os meus filhos, porque a gestação com os meus filhos a gente passou por muita coisa. Não vou contar sobre o que a gente passou, porque senão vai ficar um episódio extremamente longo e na verdade eu só vou fazer um ensejo, né, dos protocolos que eu fiz com eles, que foram inspirados nesse protocolo que eu tô fazendo aqui para nós. Vira e mexe eu faço comigo, te sugiro sempre fazer contigo quando sentir necessário. E aí eu vou puxar um outro protocolo, tá bom? Então calma, só para a gente ficar aí, saber para onde a gente tá indo, tá bom? Um super beijo e até amanhã.